Fala galera, parabéns para você, tá? Parabéns por você ter tomado essa decisão e estar aqui com nós na segunda-feira, no início aí do nosso desafio de start, né? Então você se está autodesafiando e eu vou trazer para você aqui algumas experiências minhas, né? No meu dia a dia e das minhas caneladas e afinal de contas, né? Dos meus fracassos, porque gestão emocional não é sobre você evitar as quedas, é sobre quanto tempo você vai levantar do tombo que você tomou. Então você tomou a atitude certa. Novamente, bem-vindo ao desafio Start. Vamos começar esse ano de 2023 com toda a pressão. E é isso que nós vamos fazer agora. Este é só o primeiro dia, tá? Do nosso desafio. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre metas e planejamento. Porque só uma meta, isso não significa nada. Por que, Welles, não significa nada? Porque a meta é para onde você vai. E o planejamento é como você vai fazer isto para você conseguir chegar aonde você vai querer, aonde você mentalizou, aonde você visualizou e você tem um foco. E é por isso que você está aqui no Start, para aprender. Porque um momento, um dia e todos os dias, na verdade, né? Eu sento na cadeira de aluno. Então, se você não aprender que você precisa aprender com outras pessoas, modelar outras pessoas, infelizmente você vai ser um mero ignorante. E a verdade é que se você não entende qual que é a dedicação que você necessita para você buscar conhecimento e instrução, não queira experimentar a ignorância, que a maioria das pessoas, na verdade, né, deixa passar as oportunidades, fica na zona de conforto e não busca fazer aquilo que tem que ser feito. Mas você fez a escolha certa, você está num número muito pequeno aí, porque 95% das pessoas não sabe para onde vai. E quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu fiquei assim mais de uma década. Apanhei muito, quebrei muita cara, dei muita canelada. Mas chegou um momento que eu virei a chave. Então, eu vou compartilhar com você do meu dia a dia. Meta, você precisa de meta definida, você precisa de data e você precisa de tempo para você finalizar a sua meta. E principalmente, a meta precisa de ser desafiadora e tem que ter um equilíbrio. Porque se você não tiver um equilíbrio e não for desafiador, e não tiver data e tempo para você finalizar, infelizmente você vai fracassar e você vai ser frustrado no meio do caminho. Tem um estudo internacional que diz que 86% das pessoas não tem uma meta definida. E 14% das pessoas não tem clareza, não tem metas definidas. Ou seja, passa a ser um objetivo. E o objetivo é vago. Então você está aqui hoje no Start, primeiro dia, para aprender como tirar essa meta do papel e como você vai fazer para você chegar aonde você já mentalizou. A primeira coisa que você tem que entender é que a meta, você precisa de ter data. Você precisa de ter data e tempo para você finalizar. E você precisa de ter definição nela. Se você tiver definição nela, você vai ter, propriedade para você estar executando. E aí, a partir desse momento, você vai ter que ter um planejamento de como você vai fazer isso, porque ela tem que ser desafiadora. Por exemplo, se você tem só um objetivo, aí você vai falar para você mesmo: eu vou emagrecer esse ano, eu vou montar a minha empresa este ano, eu vou começar a fazer vídeos e postar nos stories, no feed esse ano. Então isso é um objetivo, não é uma meta. A meta tem que ter definição. Se você tiver a definição, aí sim você vai fazer uma trilha de conhecimento e você vai ter que fazer o quê? Peneirar e falar: peraí, eu sei para onde eu vou. Então, se você sabe para onde você vai, você já tem uma meta. E ela tem que ser desafiadora, e ela tem que ter data, e ela tem que ter tempo. E se você tem, tudo isso, você vai praticar agora com o planejamento diariamente. É isso que eu faço todos os dias, depois que eu entendi que não é só você ir de qualquer maneira, porque senão você vai ficar naquele número de 86%. E depois você pode ficar também nos 14% que tem metas, mas não tem clareza. Então, infelizmente, você acaba fracassando no meio do caminho. Então, primeira coisa, não adianta você pegar e fazer aí 14 metas para o ano de 2023. Entenda que você precisa no mínimo 3 metas. 3 metas desafiadoras. Você precisa de metas com data e tempo e definição.
e planejamento. Se você tiver isso, com certeza não tem como você fracassar no meio do caminho. Ou seja, você vai ter os desafios todos os dias, tem que ser desafiador. Vamos supor que você hoje tem uma empresa e você tem ali a sua taxa de conversão. Esse ano você vai pegar, você tem a taxa de conversão de 10 por 1. De cada 10 pessoas que você atende, você vai ter conversão de uma pessoa. Só que você vai fazer o seguinte, a partir de agora você vai colocar uma meta que até dezembro de 2023 você vai estar fazendo uma conversão dentro da sua empresa de 10 por 2. De cada 10 pessoas que você atender, você vai converter 2 pessoas. Então, para isso, você precisa de buscar o quê? Técnica, você precisa de buscar conhecimento. É o que você está fazendo aqui agora. Você já tomou a decisão certa. Você já está dentro do start. E agora, só uma das primeiras aulas, tá? Que nós estamos colocando agora, que vai se auto-desafiar. Então, se você entender isso, vai ficar mais fácil de você pegar e atingir a sua meta. A primeira coisa que você precisa de um guardião, você já tem. Você está aqui agora junto com a equipe, junto, né, com as pessoas que estão pensando como você, com a mesma frequência. E isso vai fazer com que você vai conseguir chegar ali no seu objetivo, né, mais fácil. Porque quando você está junto com pessoas que estão te empurrando para frente, aí fica mais fácil de você alcançar ali os seus objetivos. Primeira coisa agora, levanta da cadeira, dá um grito e diz: eu não aceito mais essas situações que eu vivi o ano de 2022, aonde eu fui, iniciei e desisti no meio do caminho. Eu agora vou acreditar nos meus projetos, vou começar com metas claras, vou colocar objetivos e objetivos com definição e vou ter planejamento para onde eu vou. Então entenda desse modelo que você vai alcançar. Galera, esta é só a primeira aula, tá? Vai ter aí uma visão gigantesca para você entender como que você vai chegar aí aonde você planejou, porque o desafio é sobre você e você. Não adianta você querer olhar para o capítulo dos outros. Não adianta você querer atropelar os processos. Você tem que colocar uma meta, um planejamento e um desafio que você sabe para onde você vai e que ele não é um desafio que vai tirar você do controle e que você realmente sabe que ele é um equilíbrio. Porque não adianta você fazer um desafio que é onde vai deixar você sem como você vai conseguir chegar e acertar o seu alvo. É por isso que a maioria das pessoas acaba frustrando no meio do caminho. Porque começa várias metas, não sabe para onde vai e aí no meio do caminho acaba desistindo de todas as metas e afinal de contas, né, fica tudo para trás. Então entenda que hoje você está iniciando o start, esse grande desafio para você começar a colocar com clareza, com definição, para você saber aonde você vai. E é isso que faz sentido. As próximas aulas nossas, nós vamos falar sobre os sabotadores, nós vamos falar sobre a procrastinação, porque quando você coloca uma meta, quando você coloca um planejamento, vai vir as diversidades, vão vir os obstáculos. E aí você vai ter que entender como você driblar toda essa situação e sair com um êxito, tá? Então qual que é a tarefa de hoje, Wenis? A tarefa de hoje é você pegar e agora, nesse momento, é para hoje, você assistir a Procura da Felicidade, ainda hoje, tá? E aí na Procura da Felicidade você vai fazer o quê? Você vai entender que através desse filme emocionante nos ensina 5 lições. Você vai ter que arrancar 5 lições dele. Wenis, quais são as 5 lições? Nunca desista dos seus objetivos, tá? Jamais desista do seu objetivo. É por isso que você está aqui. Seja persistente, seja resiliente, porque vai vir os sabotadores, vai vir os obstáculos, vai vir muitas vezes a procrastinação. Não fuja dos seus desafios, porque o desafio é entre você e você. Então entenda que ele é seu, não é dos outros. Você não está disputando com os seus concorrentes. Você não está olhando o capítulo dos outros. Você tem que olhar para você mesmo e entender que o desafio ele é unicamente seu. Dê sempre o seu melhor. Entenda que todos os dias você tem que dar a sua melhor versão. Se você der a sua melhor versão, você vai ser uma pessoa diferente e vai crescer dia após dia. Entenda o seguinte:
Foque no que depende de você. O que depende de você? Depende de você todos os dias, você ser a sua melhor versão. Desde que você ponha ali uma meta, planejamento, e que não seja um objetivo, que não seja vago, que tenha data para iniciar, tempo, e que essa meta seja desafiadora, conforme eu havia falado para você. É assim que eu faço na minha vida todos os dias. E para isso eu tive que tive que dar várias caneladas, passar pelas dores, eu tive que passar pelo deserto, para me aprender que só assim eu iria crescer. Porque muitas vezes você acha que é só acertando que você aprende. Muito pelo contrário, você aprende com os erros. Então, aguarda as próximas aulas nossas, que vão ser incríveis. E nós vamos falar sobre os sabotadores. E as próximas aulas ainda, nós vamos falar sobre a procrastinação e tudo que vem, né, na diversidade para tirar você do seu foco, do seu caminho. Então, espero você lá e aplica agora a tarefinha, tá? Não deixa de aplicar. Você vai conseguir filtrar e tirar muitas coisas desse filme